Estamos de volta! Beleza, pessoal? Tudo bom? Vamos lá, vamos abrir o PowerPoint para nós seguimento as nossas aulas e a gente poder acompanhar todos juntos, certo? E aí, então, espero que vocês estejam todos bem. Essa é mais uma aula de língua portuguesa para o sétimo ano, aula número 19. E o assunto, então, é reportagem e outro assunto, aposto. Vamos lá, pessoal? E eu sou a professora Nina. Beijo para vocês, para a família de vocês. Espero que todo mundo esteja muito bem aí, tá? Bom, vamos lá, começando a entender então a reportagem. Reportagem, ela é diferente da notícia, tá? Então vamos lá. A reportagem é um gênero de texto jornalístico que transmite uma informação por meio da televisão, rádio, revista. O objetivo da reportagem é levar os fatos ao leitor ou ao telespectador de maneira abrangente, ou seja, bem ampla, para ele entender todos os fatos ali envolvidos, tá? Na reportagem, o repórter vai ao fundo no tema, faz investigações, tece comentários, levanta questões, discute e argumenta. Ou seja, a gente pode também pensar que a reportagem, ela pode até ser em terceira pessoa ou pode ser em primeira pessoa. Mas o que importa aqui é discutir o tema, trazer todas as possibilidades, todos os ângulos envolvidos naquela situação, tá? Atualmente, com o desenvolvimento da tecnologia, os repórteres têm mais recursos visuais e gráficos disponíveis, o que chama atenção para a notícia, tá? Continuando aqui. Vamos ver então qual é a diferença entre a reportagem e a notícia, se é que ambas têm muita diferença. De qualquer maneira, a gente pode pensar que ambos são gêneros informativos, né? Tanto a notícia como a reportagem, o objetivo é informar o telespectador, o leitor daquela notícia, o leitor do jornal, certo? E até reportagens nas rádios também. O que importa aqui é informar. Então vamos lá. Ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos, a notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo característico das reportagens. Então tá, primeira diferença significativa. Se eu colocar uma notícia e uma reportagem lado a lado, vocês vão ver que a notícia é aquele fato bem objetivo, sabe? Por exemplo, um automóvel colidiu com um ônibus na estrada do M. Boimirim às 19 horas do dia 13 de junho de 2020. Pronto, noticiei. Tem uma pequena notícia aí. Bem friamente, eu não estou dizendo quem estava envolvido, não estou dizendo quem estava certo ou errado, tá? E também não dá minha opinião. Fala, poxa vida, hein? Esse pessoal que dirige embriagado. Não, eu não estou colocando nada, só disse o fato. Isso é uma notícia. A reportagem, ela já é mais abrangente, eu posso dar as opiniões aí, tá? Vamos lá. Além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor. É muito fácil verificar isso, gente. Abre qualquer jornal que vocês encontrarem, vai ter um monte de notícia lá e nenhuma delas tem o nome do repórter que a escreveu, certo? A notícia não tem isso. Então, olha lá, além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Quando é uma reportagem, apresenta o nome do repórter. Por quê? Porque o repórter foi encarregado de fazer pesquisa sobre aquilo, aprofundar o tema, fazer investigações. Então, ele é muito mais amplo, portanto, merece que essa reportagem seja assinada, tá? Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de textos, a notícia apresenta um tema atual de modo inteiramente informativo, só informa o que aconteceu, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. É a mesma coisa, por exemplo, a gente fala muito de trabalho infantil. Então, no caso, né, o mesmo tema poderia ser utilizado tanto na reportagem como na notícia. Como assim? Por exemplo, notícia. É, no estado do Pará, crianças são apreendidas fazendo trabalho infantil. Essa é só uma notícia, certo? Agora, um repórter que quer entender melhor qual é o conceito, o que está acontecendo naquela região, o que ele faria? Ele faria investigações no Pará, verificariam a origem dessas crianças, se há outras crianças
e que fazendo o mesmo tipo de atividade. Por que é que elas têm que fazer? Se alguém obriga, né? E se obriga, quem está obrigando? Tem alguém que lucra com isso? O repórter vai mais a fundo nessa informação. Então, são a mesmo tema da, do trabalho infantil, sendo usado tanto para notícia, que só fala o fato que aconteceu, para a reportagem, que é investigativa, que o repórter vai investigar todos os lados da questão aí, certo? E ele pode dar a opinião dele. O que mais? Apresenta uma estrutura textual mais elaborada, por isso ela é geralmente um texto maior do que a notícia, tá? Então, a reportagem geralmente é bem maior do que a notícia, porque a notícia fala os fatos principais, algumas circunstâncias ali envolvidas. A reportagem não, ela vai mais a fundo, né? Então, portanto, ela tem mais informação para ser passada, normalmente ela é mais ampla, maior em espaço também. Na reportagem, ao contrário do que é feito na notícia, o jornalista pode utilizar os discursos direto e indireto. O que é direto e indireto, gente? Direto é quando o próprio, sei lá, a pessoa entrevistada fala com as palavras dela. E indireta é quando o repórter vai dizer o que a pessoa disse, tá? E aí tá, intercalando seu ponto de vista com o ponto de vista das testemunhas. Então ele pode dizer, fulano falou isso, isso, isso. Ou ele falou, fulano disse isso, aquilo, tal. E aí no meio ele coloca tanto o que ele acha como o que as pessoas estão dizendo, tá? Ele mistura as duas coisas. Bom, e é outra característica, ele é um texto não literário. O que é um texto não literário, gente? Literatura são aqueles textos feitos para emocionar, para passar mensagens, né? Normalmente não são reais, eles são fictícios, o que já difere muito aqui desse texto de reportagem, que é com certeza totalmente baseado em fatos e notícias, né? E essa é uma grande diferença. Olha, texto não literário, onde é possível observar que o assunto é abordado a partir de um ângulo pessoal, e por esse motivo ela é assinada por quem escreveu. Então, vamos supor, voltando a esse assunto que eu estava dizendo lá, da reportagem sobre trabalho infantil no Pará, como eu inventei aqui. Então, como essa pessoa vai investigar a fundo, dar todos os detalhes que ele encontrar, e ele vai dar na hora de escrever a opinião dele, a maneira como ele está enxergando aquela situação, então, como é a opinião dele, ele normalmente tem que assinar para dizer, olha, gente, isso é o que eu achei, isso que eu investiguei, e é por isso que eu coloco meu nome aí, tá? Tudo bem? Bom, isso com relação, gente, às notícias, a notícia e reportagem, tá? Agora a gente vai falar dentro da gramática do aposto. O que é o aposto? A gente já estava falando sobre aposto, a gente já falou sobre aposto, né? Todo mundo a gente que já ouviu falar, mas o que será que é? Olha lá, o aposto é o nome que se dá ao termo que exemplifica ou especifica melhor outro de valor substantivo ou pronominal já mencionado anteriormente na questão. Falando assim parece difícil, né? Mas vamos lá, vamos com calma. Geralmente, a pausa entre um termo e o outro vem separado dos demais termos da oração por vírgula, dois pontos, parênteses ou travessão. Então, tá bom, a gente vai saber o que é o aposto, mas a gente já sabe que o aposto é seguido de vírgula, dois pontos, parênteses ou um travessão. Vamos ver um exemplo? Maria, irmã da Bernadette, vendeu todos os seus bordados. Essa parte aqui, gente, irmã da Bernadette, ele não é uma informação que está a mais. Se eu tirar ela da frase, ele não vai perder o sentido. Olha só, se eu falar sem essa parte aí, tá? Maria vendeu todos os seus bordados. Não é uma frase completa? Eu não preciso desse complemento que está em negrito aqui, que é irmã de Bernadette. Bom, não precisa, mas foi colocado. Isso quer dizer o quê? Que eu estou dizendo que essa Maria que vendeu todos os bordados é a mesma que a irmã da Bernadette, tá? Então, essa parte que eu coloquei a mais, irmã de Bernadette, está acrescentando uma informação a respeito da Maria. Está completando a informação a respeito da Maria, para todo mundo saber que Maria é essa. Então, essa parte que está destacada, a irmã de Bernadette, é o que a gente chama de aposto. Ele está adicionando uma informação a respeito de um termo já citado. Qual é o termo já citado? A Maria, tá? Vamos ver mais uns exemplos aqui. Gosto de tudo o que servem no restaurante: os peixes, as carnes e as sobremesas.
Lembra que a gente falou que as informações do o aposto também pode ser separado da oração por 2 pontos? Olha aqui um exemplo. Os peixes, as carnes e as sobremesas é uma informação a mais sobre o restaurante. Gosto de tudo que servem no restaurante. Se eu falar assim, tudo bem, a frase está completa. Mas eu quis adicionar uma informação. O que é que servem nesse restaurante? Os peixes, as carnes e as sobremesas. Beleza? Mais exemplos. A Semana Santa de Sevilha. Sevilha, gente, é uma cidade lá na Espanha, tá? Maior festa religiosa da Europa, é um dos eventos mais procurados pelos turistas na época das celebrações pascais e na época de Páscoa, tá? Semana Santa é na época de Páscoa, né? Aqui no Brasil também. Agora, olha só, essa parte que está em negrito e entre parênteses, a maior festa religiosa da Europa, está acrescentando uma informação sobre a Semana Santa de Sevilha. Está dizendo que essa Semana Santa de Sevilha é a maior festa religiosa da Europa. Bom, mas se eu tirar esse parênteses inteiro, não faz diferença para o sentido da frase, dá para entender perfeitamente. Então, é um termo, um termo, né, adicional, que ele acrescenta uma informação sobre a Semana Santa. Tudo bem? É um aposto também. De baixo agora ali, ó, Chico Buarque, um dos maiores compositores da música brasileira, lançou outra obra literária. Vocês estão vendo que essa parte está destacada, separada do restante da frase, por travessões? Mas é a mesma coisa, gente. Eu estou acrescentando uma informação sobre o Chico Buarque, completando a informação para quem não o conhece. Porém, se eu tirar isso, a frase tem sentido totalmente pertinente. Olha, Chico Buarque lançou outra obra literária, certo? Então, isso também é um aposto. Então, esses exemplos que tem aqui, gente, são das formas como você pode encontrar o aposto. Então, vamos voltar na primeira. Olha lá, Irmã de Bernadette, separada por vírgulas. Embaixo, os peixes, as carnes e as sobremesas, separadas por 2 pontos. Aqui, a maior festa religiosa da Europa, separada por parênteses. E embaixo, um dos maiores compositores da música brasileira, separado por travessão. São essas 4 maneiras que eu posso separar o aposto da frase. E o aposto sempre tem que estar separado do resto da frase, certo? É isso aí. Vamos ver os tipos de aposto, então. Segundo a intenção do discurso, ou seja, dependendo do que eu quero dizer ou falar, o aposto pode ser classificado de algumas formas. A gente vai ver aqui 2 delas, eu acho. Vamos ver. Bom, um é o aposto explicativo. Oferece uma explicação sobre o termo anterior. Então, por exemplo, a geografia, estudo da Terra, é uma disciplina fundamental do currículo escolar. Então, o que está falando? Está explicando alguma coisa sobre a geografia. O que é a geografia? Estudo da Terra. Então, é uma explicação sobre a geografia. Olha embaixo. Júlia, dos Recursos Humanos, pediu para você preencher essas fichas, supondo que seja uma empresa que trabalha em várias Júlias. E aí alguém vai falar, olha, a Júlia, mas que Júlia? A dos Recursos Humanos, a que trabalha no Departamento de Recursos Humanos, certo? Então, nessas 2 orações aqui, está acrescentando uma informação, uma explicando alguma coisa sobre o sujeito de cada frase. No caso, ó, a geografia, estou acrescentando uma informação dizendo o que é a geografia. E embaixo a Júlia, estou dizendo qual Júlia que é. Então, deu para você perceber direitinho que está explicando alguma coisa a respeito de alguém, certo? E aí é um aposto que fica separado, nesse caso tem vírgula, mas podia ser vírgula, parênteses, travessão, etc. Aí a gente tem um outro tipo de aposto que é o enumerativo. Enumera as explicações sobre o termo, sendo separado por vírgulas. E aí é aquela maneira, né? De eu enumerar o que eu quero comprar, o que eu quero comer, o que eu estou vendo, várias possibilidades. Olha uma delas aqui, ó. Na bolsa levava o que precisava: roupas, biquínis e toalhas, certo? Ou embaixo, o programa de hoje é praia, pizza e cinema. Ai, que programão, hein, gente? Que delícia. Principalmente a pizza e o cinema, hein? Se bem que a praia também, né? Mas enfim, vocês percebem que eu estou numerando. No caso do programa de hoje eu estou numerando o que eu vou fazer. Eu vou na praia, depois eu vou comer uma pizza e ir no cinema. Na de cima, estou enumerando as coisas que eu vou levar na bolsa: roupas, biquínis e toalhas, certo?
É isso. A gente vai ver esses dois tipos aí de aposto. Na apostila tem todas as atividades. Então, vamos lá. Sobre reportagem, vocês vão fazer da página 31 a 41 e sobre aposto da página 42 a 44, na apostila, tá? Livro 2. No caderno de atividades, vocês vão fazer da página 52 a 59 até o exercício número C. Número C não, né? Letra C. Tudo bem, pessoal? É isso. Eu espero que vocês façam todas as atividades. Assim que fizerem, mandem as fotos para mim, gente. Lembrando que isso vai funcionar como aquele visto que eu dou nos livros, tá? Então é fundamental que eu saiba se você realmente está fazendo, para eu acompanhar o que você realmente está fazendo e também saber se você está me acompanhando. Por outro lado, também eu gosto de saber se você está com dúvida, se você quer me perguntar alguma coisa. Então, por favor, gente, não entenderam? Mande alguma questão para mim, fala, professora, não entendi, ou alguma coisa da matéria que você não entendeu, tá? E aí eu vou tirando as dúvidas de vocês. E na videoconferência, gente, é para isso também, certo? Para a gente falar sobre a matéria e vocês tirarem as dúvidas, como se a gente estivesse na sala de aula, tá? Infelizmente, é como se estivesse. Mas a gente vai chegar lá e vai voltar para nossa rotina, tá bom? Beijo para vocês. Tchau, tchau.